Hoje quero falar com você sobre chega de distrações. Quanto mais envelhecemos, mais percebemos. Não estaremos aqui para sempre. A vida está passando voando, parece que foi ontem que eu estava no ensino médio e agora estou com 35 anos. Eu penso, para onde foi todo esse tempo? Estou brincando, pessoal, tenho 39. Mas quando a gente percebe a velocidade com que o tempo está passando, isso deveria nos trazer um senso de urgência, um senso de foco. A sua missão tem prazo de validade, seu tempo neste mundo não é ilimitado. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, as Escrituras dizem, Lucas capítulo 9, versículo 51, ele firmou o rosto em direção a Jerusalém, porque sua hora havia chegado. Nada mais de ir ao deserto, alimentar os 5.000, nada mais de esperar pela mulher no poço, ou parar na casa de Zaqueu para jantar. Essas coisas foram apropriadas por um tempo, mas agora ele não tinha mais tempo para distrações, sua hora havia chegado. E Deus está dizendo para você, a sua hora chegou. Se você quer alcançar seu maior potencial, precisa fazer com Jesus. Firmar o rosto. Você não pode se deixar distrair por coisas que o afastam do seu propósito. Você não tem tempo a perder se preocupando com o que os outros pensam de você. Seu tempo é valioso demais para responder a todo crítico, a todo comentário negativo, tentando convencer os outros de que você está bem. Isso tudo são distrações. Nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo vai aceitá-lo. Pare de tentar convencer quem está determinado a não compreendê-lo. Algumas pessoas simplesmente não querem estar ao seu lado, e está tudo bem. Você não precisa delas para cumprir o seu destino. Mas o inimigo adoraria que gastássemos tempo e energia tentando conquistar alguém que nunca será conquistado. Você precisa firmar o rosto. As pessoas que precisam estar ao seu lado estarão. Deus já alinhou as pessoas certas, aquelas que vão celebrar você, que vão torcer por você, que vão permanecer com você nos bons e maus momentos. Mas muitas vezes estamos tentando convencer os outros a serem nossos amigos, a passarem tempo conosco. Se alguém não vê o presente que você é, se não reconhece seus talentos, se não valoriza sua amizade, faça um favor a si mesmo, siga em frente, sem ressentimentos, mas essas pessoas não fazem parte do seu destino. Você não precisa se rebaixar, deixar-se manipular, ficar torcendo para que te liguem ou incluam você no grupo deles. Não! As pessoas que Deus separou para você não precisam ser convencidas a gostar de você. Você nem vai conseguir afastar, mas elas vão se alegrar quando você entrar na sala, vão contar os minutos para estarem com você, farão o possível e o impossível para lhe fazer o bem. Então não desperdice mais um minuto tentando convencer alguém a gostar de você, a ligar para você, a ir vê-lo. Se você tiver que convencê-los, então não são para você, são uma distração. Ah, mas Gabriel Barreto, as pessoas do trabalho estão falando mal de mim, tentando me prejudicar. Não é seu papel resolver isso. Deixe Deus lutar as suas batalhas, deixe que Ele seja o seu defensor. Você não deve se envolver em todo o conflito. Não lute batalhas que não estão entre você e o seu destino. A maioria das coisas que se levantam contra nós são apenas distrações. Você precisa manter o rosto firme. Isso exige foco, exige disciplina para dizer, eu não vou responder, não vou desperdiçar meu tempo precioso, eu tenho um destino a cumprir, minha hora chegou. Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz, evitar a briga é sinal de honra. É fácil entrar em conflito, se irritar, se ofender, querer revidar isso, não exige disciplina nenhuma. Evitar uma briga, não morder a isca, não se deixar levar por um conflito, isso sim exige que o seu rosto esteja firme, que você tenha propósito. Da próxima vez que algo vier contra você, pergunte-se,
Essa é uma batalha que vale a pena ou é só uma distração? Aquele motorista que te fechou no trânsito, vale mesmo a pena se estressar, sendo que você nunca mais vai vê-lo? Aquele colega de trabalho que te exclui, não te dá o devido crédito, você acha mesmo que ele pode impedir o seu destino, que ele tem mais poder do que aquilo que Deus determinou para a sua vida? São distrações. A única forma deles te prejudicarem é se você cair na armadilha do conflito. O melhor que você pode fazer é ignorar, não dê a menor atenção. Quando Davi ouviu Golias zombando dos israelitas, ele perguntou: qual é a recompensa para quem matar esse gigante? Ele não simplesmente correu para enfrentá-lo só porque estava ouvindo coisas negativas. Claro que Davi não gostou, mas ele entendeu esse princípio. Não se envolvia em batalhas que não tivessem a ver com o seu destino. Disseram a ele que quem matasse o gigante se casaria com a filha do rei e sua família ficaria isenta de impostos. Com uma só vitória, toda a linhagem de Davi mudaria. Eles deixariam de ser uma família simples de pastores para se tornarem parte da realeza, membros da família do rei. Davi pensou: essa é uma batalha que vale a pena, vale meu tempo e minha energia. Não estou dizendo para ser passivo, para não lutar batalha nenhuma. O que estou dizendo é: observe quais são os frutos. Vai apenas alimentar o seu ego. Você revidou, fez a pessoa passar vergonha, ou vai te impulsionar para o seu destino? Lutamos batalhas demais que não têm importância. Estão falando de mim, vou resolver isso agora. Mas depois que você resolver, outro já vai começar a falar. Aprendi o seguinte: ninguém fala de quem não está fazendo nada. Ninguém tenta desacreditar alguém que não tem influência. O motivo de estarem falando de você é porque você faz a diferença. Você é um agente de transformação, eles enxergam os dons, a influência, o favor de Deus sobre sua vida. E quanto mais forte a luz, mais intenso o calor. Quanto mais alto Deus te levar, mais visível você será. E às vezes, em vez de celebrarem você, as pessoas vão sentir inveja, tentar te puxar para baixo, te envolver em conflito. Não morda a isca, é distração. Mantenha o rosto firme, foque no seu propósito. Antes de Davi enfrentar Golias, seu pai lhe pediu que levasse o almoço para seus irmãos, que estavam em outra cidade, no campo de batalha. Davi chegou e entregou a comida ao irmão mais velho, que, tomado de ciúmes, disse diante de todos: o que você está fazendo aqui, Davi? O que fez com aquelas poucas ovelhas que deveria estar cuidando? Em vez de agradecer a Davi por ter viajado vários dias, ele o insultou, tentou diminuí-lo. Agora, Davi já havia matado um leão e um urso com as próprias mãos. Era jovem, sim, mas não era fraco. Não tenho dúvida de que ele poderia ter dado conta do irmão. Mas Davi pensou: quais são os frutos disso? O que eu ganho em envergonhar meu irmão diante dos outros, como ele fez comigo? Ele percebeu que aquilo só alimentaria seu ego, não haveria nenhuma recompensa. As Escrituras dizem que Davi virou as costas e se afastou. Ele ignorou. Um dos motivos pelos quais falamos dele até hoje é que ele sabia quais batalhas valiam a pena. Ele não se envolvia em todo o conflito. E Paulo disse em Romanos, capítulo 12, versículo 18: se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não está escrito que você sempre terá paz com todas as pessoas que simplesmente não querem ter paz com você. O irmão de Davi não queria. Ele estava com ciúmes, tinha uma visão limitada e queria provocar. Davi teve que aceitar que seu irmão não estaria em paz com ele. Mas, Gabriel Barreto, não deveríamos ir à segunda milha?
não deveríamos ser a parte mais madura? Sim, claro. Mas se você já fez tudo isso e ainda assim a pessoa não quer paz, então é hora de seguir em frente a um destino te esperando, uma missão para cumprir. Você não pode se prender a quem não quer paz com você. E eu sou totalmente a favor de ser gentil, mas chega um ponto em que você precisa se posicionar e dizer: você pode até ter um problema comigo, mas com todo respeito, eu não tenho tempo para ter um problema com você. Não tenho tempo para joguinhos, nem para provar que sou uma boa pessoa. A vida é curta demais para tentar ter paz com quem não quer ter paz com você. E quanto a alguns parentes você os ama, mas vai precisar amar-os à distância, não se frustre tentando forçar algo que eles não querem. E isso não é falta de respeito, é responsabilidade com os dons que Deus confiou a você. Minha natureza é ser pacificador. Quero que todos fiquem bem. Sou capaz de me desdobrar, fazer o impossível, ir a segunda, terceira, até a quarta milha para promover a paz. Mas algumas pessoas têm questões internas, elas não se entendem nem consigo mesmas. Como vão se entender com você? Não gostam de quem são, como vão gostar de quem você é? E não importa o que você faça, nunca será suficiente. Vão sempre encontrar defeitos, criticar, tentar fazer você se sentir culpado. Se você continuar tentando agradá-las, se dobrando, gastando toda a sua energia e tempo, tudo o que está fazendo é entregando o controle da sua vida a elas. Seja gentil, mas não se distraia tentando ter paz com quem não quer paz. Todos nós temos alguém em nossa vida como o irmão de Davi. Pessoas que não suportam ver você feliz, crescendo, avançando. E não é sobre você, é sobre o favor que está sobre a sua vida, sobre a bênção que Deus colocou em você. Não leve para o lado pessoal. Mantenha o rosto firme. Você não vai cumprir o seu destino se estiver tentando agradar todo mundo. E algumas das pessoas que mais fazem exigências são as que menos contribuem. São pessoas de manutenção alta, esperam que você esteja sempre disponível, que as anime, que atenda a todas as suas demandas, mas quando é você quem precisa, elas somem, estão sempre ocupadas. Se essa amizade é unilateral, em que só há cobrança e nada de retorno, é hora de fazer uma mudança. Já ouvi dizer: pare de atravessar um oceano para fazer bem a alguém que não atravessaria uma poça por você. E se essa pessoa se ofender porque você não atende todas as expectativas, então ela nunca foi um verdadeiro amigo, só estava interessada no que você podia fazer por ela. Essas pessoas são distrações. Você precisa, aos poucos, se afastar desse tipo de relacionamento. Você não foi criado para ser controlado, nem para viver sem tempo de buscar o que Deus colocou no seu coração. Mas, Gabriel Barreto, e se a pessoa ficar chateada? E se eu ferir os sentimentos dela? Eu prefiro desapontar algumas pessoas do que desapontar a Deus. Porque, no fim da vida, você não vai prestar contas às pessoas sobre o que fez com seu tempo, seus dons e recursos, vai prestar contas a Deus. Romanos 13 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A única coisa que de fato devemos às pessoas é amor. Mas se você acha que tem que manter todo mundo feliz, preciso animar este aqui, tem que ligar para aquele outro todo dia, senão ele se ofende. Tenho que bajular meu colega de trabalho, senão ele deixa de ser meu amigo. Então você está carregando uma dívida que não é sua. Não viva tentando agradar a todos, porque se tentar manter todos felizes, a única pessoa que vai acabar infeliz é você. Liberte-se dessa dívida. Seja gentil, sim. Vá à milha extra, sim. Mas não viva para agradar as pessoas. Isso foi difícil para mim,
porque eu quero que as pessoas gostem de mim. Faço questão de agradar, me esforço ao máximo, faço tudo o que posso. Mas, como já foi dito, tem gente que não importa o quanto você faça, nunca vai ser suficiente. É libertador quando você entende que você não é responsável por manter os outros felizes, você é responsável pela sua própria felicidade. E com isso, não quero dizer que você deve viver de forma egoísta, pensando só em si. Mas não assuma esse falso senso de responsabilidade, achando que a felicidade dos outros depende de você. Conheci um casal anos atrás e fui além para ser bom com eles. Eles se mudaram para outra cidade e eu fui ajudar na mudança. Dei dinheiro, ligava sempre para saber se precisavam de algo, estava sempre disponível. Mas a sensação que eu tinha era que nunca era o bastante. Eles nunca estavam satisfeitos, sempre tinham uma reclamação. Eu me desdobrava para ser gentil e generoso, mas eles estavam constantemente achando defeitos, tentando me fazer sentir culpado. Eu me preocupava que eles ficassem chateados, que deixassem de ser meus amigos. Até que um dia percebi o que hoje estou te dizendo. Eles só faziam retiradas. Nunca depositavam nada. Fui educado, mas deixei de permitir que me controlassem. E quando parei, foi como se eu tivesse tirado o filho primogênito deles. Tentaram me fazer sentir culpado, envergonhado. Mas minha atitude foi: eu amo vocês, mas eu não devo nada a vocês. Se alguém está controlando você, a culpa não é da pessoa, é sua. Você precisa se posicionar, fazer uma mudança. Esta é a sua hora. Você não vai alcançar seu destino arrastando pessoas, tentando agradar todo mundo. Conheço gente que passa mais tempo preocupada com o que os outros pensam do que perseguindo os próprios sonhos e objetivos. E é maravilhoso se libertar de vícios, da depressão, mas uma das maiores liberdades que existem é se libertar das pessoas, porque todo mundo tem uma opinião. E hoje, com as redes sociais, está mais fácil do que nunca expressá-las. Vão te dizer o que vestir, como criar seus filhos, o que você está fazendo de errado, até o que dirigir. Estão prontos para dizer como você deve viver sua vida, quando muitas vezes não conseguem nem administrar a própria. E é claro que é bom ouvir conselhos, é bom buscar orientação sábia. Mas ninguém pode ouvir o que você ouve por dentro. As pessoas, por mais bem intencionadas que sejam, não sabem o que Deus colocou dentro de você, não conhecem os dons, os sonhos, o chamado. É preciso haver em você uma ousadia para se tornar quem Deus te criou para ser. Você não pode viver preocupado com o que os outros pensam. Ah, Gabriel Barreto, e se eles ficarem chateados, e se não concordarem, se alguém se ofende porque você não seguiu o conselho dele, esse não é um problema seu. Se você vive guiado pela opinião alheia, nunca vai se tornar quem nasceu para ser, porque as pessoas tentarão te manter dentro da caixa delas, dentro da imagem do que elas acham que você deve ser. Havia um avô que, junto com seu netinho, estava fazendo uma viagem até a cidade. No início, ele deixou o menino montar no jumento e foi caminhando ao lado. Alguém passou e comentou: "Olha que menino egoísta, fazendo o velho andar." Então o avô tirou o menino do jumento e subiu ele mesmo, deixando o neto andar ao lado. Outro passou e disse: "Olha que homem insensível, montado enquanto o menino caminha." O avô então colocou o menino com ele no jumento. Pouco depois, alguém passou e falou: "Que crueldade, os dois em cima do pobre animal." Quando chegaram à cidade, o avô e o neto estavam carregando o jumento. Todos têm o direito de dar uma opinião, você tem o direito de não aceitá-la. Não importa o que você faça, sempre haverá alguém que não vai entender. E você, está carregando o jumento? Está se sentindo pressionado a fazer o que os outros querem, com medo de decepcionar alguém?
Está na hora de colocar o jumento no chão. O jumento não fica bem em você. Comece a correr sua própria corrida, a seguir o que Deus colocou no seu coração. Meu pai foi para junto do Senhor há 21 anos, justamente nesta semana. Quando assumi como pastor da igreja, muitas pessoas vieram me dar conselhos, dizendo como eu deveria dirigir o ministério, como pregar, qual direção seguir. Um pastor que conhecemos há muito tempo, alguém influente, de muito respeito, me ligou dizendo o que eu deveria fazer. Ele é um homem bom, eu o respeito muito, mas nada do que ele falou fazia sentido dentro de mim. Eu me sentia pressionado a ser o que ele queria, a ser o que os outros esperavam. Eram boas opiniões, de boas pessoas, mas lá no fundo eu sabia qual caminho eu deveria seguir. Eu não sabia se daria certo, mas eu sabia que não podia me deixar ser moldado à imagem de outra pessoa. E eu disse àquele ministro, isso não é o que eu sinto dentro de mim. Ele não concordou, achava que eu estava cometendo um erro, mas eu sabia, quando chegar o fim, ele não estará no trono, eu não terei que prestar contas a ele. Segui aquilo que Deus colocou no meu coração e Deus me levou muito além do que eu sonhava. Não deixe que as pessoas te forcem a caber no molde delas. Deus está fazendo algo novo. Ele vai te levar mais longe do que seus pais, mais longe do que aqueles que vieram antes de você. Ouça os conselhos, sim, mas tenha coragem de seguir aquela voz suave e firme que fala no seu interior. Ninguém pode ouvir a direção de Deus para a sua vida como você. Deus não vai dar a outra pessoa mais clareza sobre o seu destino do que dá a você. É claro que algumas pessoas podem perceber certas coisas, mas Deus fala diretamente ao seu espírito. Algumas pessoas não vão te entender, elas vão se incomodar quando você sair da caixa. Um dia alguém me disse, Gabriel Barreto, eu gostava dos velhos tempos, você esqueceu de onde viemos. E eu pensei, eu não esqueci, só não quis ficar lá. Deus é um Deus de progresso. Não fique preso ao passado, não fique preso à tradição. Ah, mas o que vão pensar e se não me aceitarem? E se não me aprovarem? Você não precisa da aprovação deles. O Altíssimo já te aprovou. O Criador do Universo já te aceitou. Agora você precisa firmar o rosto. Esta é a sua hora. Há grandeza dentro de você. Deus está te chamando para fora do comum, fora daquilo a que você está acostumado. Ele tem coisas no seu futuro que vão romper barreiras, você vai chegar a lugares onde ninguém da sua família jamais chegou. Vai ser incomum, fora do padrão. E claro, vai haver quem critique, quem tente desacreditar, quem pense que você está errado. Tudo bem, ninguém jamais fez algo grandioso sem oposição, sem críticos, sem ser mal interpretado. Mantenha o rosto firme. Meu pai sempre dizia que jamais tiraria a igreja do local original. Quando me tornei pastor, também não tinha intenção de mudar, eu era novo, inexperiente e não queria causar turbulência. Precisávamos de um lugar maior para nos reunirmos, procuramos terrenos naquela região, mas nada dava certo. Então surgiu a oportunidade do Compact Center, este lugar ficou disponível. Fica a cerca de 20 minutos do local original. Eu sabia que era para ser nosso. Sentia isso profundamente no espírito, mas eu não sabia o que as pessoas iam pensar. Elas tinham ouvido meu pai dizer, durante anos, que ele nunca mudaria de local. E meus pensamentos sussurravam, Gabriel Barreto, isso está errado. Eles não vão entender. É melhor você ficar na sua caixa. Eu sentia algo muito forte no meu espírito, mas minha mente dizia o contrário. Um dia, ouvi algo aqui dentro que disse, seu pai disse que não moveria a igreja, mas eu nunca disse que você não moveria. Foi tudo o que eu precisava ouvir. Anunciei que iríamos em frente com a aquisição do Compact Center. 99% das pessoas apoiaram. Mas sempre tem aquele
abençoado. Um homem veio até mim todo incomodado. Gabriel Barreto, seu pai, disse que não ia mudar. Isso é um erro. Se você mudar, eu não venho mais. Eu quis responder: você promete? Algumas pessoas não vão aceitar a nova direção que Deus colocou em seu coração e estão presas ao que foi, enquanto Deus está te mostrando o que é. E o que é maior, são novos níveis, maior influência, favor em comum, algo que você nunca viu. Não deixe o medo da opinião alheia te manter dentro da caixa. Esse foi um dos motivos pelos quais o rei Saul perdeu o trono. Deus lhe deu instruções claras e ele obedeceu parcialmente. Quando o profeta Samuel o confrontou, Saul admitiu: desobedeci às ordens do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que me pediram. Deus havia colocado grandeza dentro de Saul, ia levá-lo a lugares extraordinários. Mas Saul não queria desapontar o povo, não queria abalar as estruturas. Você não pode ser um agradador de pessoas e ao mesmo tempo alcançar seu potencial, porque as pessoas tentarão moldar você ao que elas desejam. Pode ser que você precise desapontar algumas pessoas para alcançar o seu destino. Em Gênesis 12, Deus disse a Abraão: deixa a tua terra, teus parentes e a casa de teu pai e vai para a terra de Canaã. Abraão reuniu seus bens, seu gado, suas ovelhas e partiu, mas levou consigo o sobrinho Ló. Deus havia dito para deixar os parentes. Não sei, talvez ele pensasse: Ló vai ficar magoado, pode se ofender. Ele sabia o que era certo, mas teve receio de que alguém não compreendesse. Quando chegaram à terra, ela não suportava os dois com tantos rebanhos. Os pastores começaram a discutir, houve conflito e divisão, tudo porque Ló não deveria estar ali desde o início. Finalmente Ló se mudou para outra região. E as Escrituras dizem que depois que Ló partiu, Deus disse a Abraão: levanta os olhos e olha ao redor, toda essa terra que você vê, eu te darei. Interessante que Deus só falou isso depois que Ló saiu. Quando Abraão finalmente fez o que sabia que precisava fazer, quando Ló foi embora, foi então que Abraão entrou na plenitude da bênção. Você tem alguns Lós na sua vida? Será que o medo da opinião dos outros está impedindo você de ouvir a nova direção que Deus tem para a sua vida? E se mudarmos a igreja? E se eles se chatearem? E se as pessoas não entenderem? Que tal deixar os Lós para trás? Pare de ter medo das pessoas. Pare de permitir que elas te forcem a caber no molde delas. Não fique preso à tradição. Deus tem bênçãos que você nunca viu, crescimento que você nunca imaginou. Estou te convidando a eliminar todas as distrações. Nada de viver para agradar os outros, nada de se preocupar com o que pensam de você, nada de lutar batalhas que não importam. Esta é a sua hora, este é o seu tempo. Tome a decisão. Você vai firmar o rosto, você vai se tornar quem Deus te criou para ser. E se você fizer isso, eu creio e declaro, assim como aconteceu com Abraão, você verá um favor sem precedentes. Novas portas se abrirão, conexões divinas chegarão, rompimentos, as pessoas certas, cura, favor, vitória, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus.